Apertem os cintos. Bolsonaro subiu do programa eleitoral do Bolsonaro. Conclusão que a campanha do Bolsonaro chegou, os coordenadores de campanha, é que Bolsonaro faz mal ao Bolsonaro. O personagem que eles precisam criar, ele tem que ser diferente desse Bolsonaro boquirroto, que todo mundo conhece, que todas as vezes que abre a boca, ele faz o Bolsonaro candidato perder voto. Mas aí tem aquela história, é uma tática que ele tem que utilizar, mas vai funcionar? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Hoje, a situação do Bolsonaro está a seguinte: se ele não falar, ele afunda. Se ele falar, ele afunda mais. Como é que faz? Ele vai correr do programa dele. Eu falei, uns 2 programas atrás, 2 gravações atrás aí, que o Lula tinha dado um nó no bico do Bolsonaro quando ele chamou o Bolsonaro para debater, para comparar o programa dele, o governo dele, com o governo do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou mudo com isso. Não precisa nem dizer por quê. E outra é sobre a questão de corrupção, que o Bolsonaro achou que ia fazer uma festa, né, com esses anos aí de linchamento do Lula com a mídia, ele pegar esse material e jogar. Só que o Lula pegou e falou: ó, você tem que explicar para a população sobre os 107 imóveis comprados, com 51 deles pagam em dinheiro vivo, como qualquer transgressor da lei faz. Quem que não conhece isso aí no Brasil? Então o Bolsonaro ficou amarrado. Isso eu já tinha observado. O problema com o Bolsonaro, o Datafolha ontem mostrou uma coisa bastante significativa. Ele fez toda aquela papagaiada no dia 7 de setembro, não sei mais o que e tal. E no final mandou o público falar, né, que ele era imbrochável, é imbrochável. Só que isso custou, com certeza, alguns votos para o Bolsonaro. Por quê? Porque os evangélicos não são afeitos a esse tipo de fala meio pornográfica que o Bolsonaro gosta de utilizar, mesmo tentando meio disfarçar, mas essa vez foi bastante direto. E isso pesou. Por que pesou? Porque o Bolsonaro estava apostando tudo num público feminino, está apostando tudo no público, sobretudo as mulheres evangélicas, que ele precisa de recuperar, porque as mulheres mais esclarecidas ele não consegue. Ele imaginando que com o auxílio emergencial, mais o fato dele se dizer um homem de Deus, imagina isso, Bolsonaro, um homem de Deus, é uma brincadeira, né? É um sacrilégio em quem realmente tem fé. Qualquer religião, né? Entendeu? Isso é um insulto aos religiosos. E ele, quando ele fala isso, ele faz o oposto, o caminho do resultado do Datafolha. Ele vai aparecer menos no programa dele, porque mostrou que reduziu 7% a diferença entre o Lula. É um negócio assim absurdo. Lula cresceu, Bolsonaro caiu, somou isso aí um estreitamento, né? A boca do jacaré fechou 7%. É muita coisa, é um negócio assim. Então ficou aquela história, o Bolsonaro precisa ter agora, não pode errar, o Lula está ali, né, a um passo, a um ponto, a 2 pontos de vencer no primeiro turno, liquidar a fatura aí, com qualquer escorregão do Bolsonaro. O Bolsonaro caiu no Datafolha 1%, tudo bem, está dentro da margem de erro, mas também está dentro da margem de erro o Lula chegar a 48, ele pode chegar a 50 e um pouquinho já ganha a eleição no primeiro turno.
mais ou menos o que o IPEC mostrou, né, poucos dias antes. Na verdade, o IPEC é o antigo Ibope. E aí, qual é a Cuiquinha na área, hein? A Cuiquinha aqui, a mãe dela ali, a Cuica, tem o Zulu do outro lado, ainda tem uma pequenininha que é a Juju, que é um canil. E então, no final das contas, o que a gente vai vendo é que ele foi ficando. O Bolsonaro sufocou o Bolsonaro. Quando a gente vê aquele programa, os garotos de direita lá, meio reaças, que começam a colocar palavras na boca dele quando ele fala que ele se arrepende de ter feito. Desrespeitado as pessoas, com falta de diálogo, tinham morrido, que ele não falava nada. Um deles cita que o sogro morreu com 56 anos, 50 e poucos anos de idade, foi um trauma na família e tal. E ele querendo vender o Bolsonaro uma figura mais palatável. Não, agora ele é um cara arrependido, não sei mais o que e tal. Lógico que o bolsonarismo, ele não tá nem aí. O Bolsonaro falar que sim, sim, que não, não. Ele não está interessado no Bolsonaro, está interessado em barrar a volta do PT. Isso aí é o pessoal do Aécio. É o mesmo pessoal. A camisa que eles vestiam para ir para a rua para derrubar a Dilma, antes até, e votaram no Aécio, é o mesmo pessoal, se migrou para lá, que era o pessoal antigo do Collor. Entendeu? Os três estão juntos, o Aécio está junto com o Bolsonaro, e o Collor também não é sem motivo. Entendeu? O Aécio também não tinha nenhuma proposta, a proposta dele é tirar o PT do governo. Aí depois ele falou aquela frase, eu não perdi para um partido, perdi para uma quadrilha. Depois todo mundo viu as malas de dinheiro que o primo dele levava, e não era para Dilma nem era para o Lula, era para o Aécio Neves. Lembra? Aquele primo que ele falou pro Joésio, a gente mata ele antes dele fazer delação premiada. Nunca mais esse pessoal falou de Aécio, faz de conta até que tem raiva do PSDB, mas todo mundo veio dali. O bolsonarismo é hoje, amanhã se aparecer um outro troço pior ainda, eles vão, é o mesmo pessoal, entendeu? Parece até shopping de cidade interior. Abre um shopping, o público vai todo para lá, aí abre o outro, esse público larga esse aqui e vai para lá. É assim, é um negócio bem característico. Então o que acontece? Isso não afeta nada. Esse pessoal vai continuar. O Bolsonaro mantém aquilo ali. Essa resiliência dele é a mesma resiliência da direita, sempre teve no Brasil. Ela se mantém um percentual reacionário ali. Agora, esse pessoal evangélico, tinha muita gente da classe C, D e E, né, aquela coisa e tal. E aí, né, tem essa memória do Lula muito forte. Tá? Então, o Lula fez um trabalho em cima disso, falando que não vai fechar nada, nunca fechou, sempre respeitou as religiões, respeitou a crença de todas as religiões, ou seja. E aí o Bolsonaro me manda naquela. Fora que ele ainda fica vendendo arma, e até parou de vender arma no programa dele, dizer arma, não sei o que, aquela coisa, né? Elas têm filhos, e de onde vem, sabe como é que a barra é pesada, sabe como é que o que acontece com essas chacinas aí todas do Estado e o preço que o pessoal de comunidade pobre paga, entendeu? Que não vai acontecer um negócio desse no Leblon, Ipanema, entendeu? Nos Jardins, isso não vai acontecer, entendeu? Então, o Bolsonaro, qual é o jeito de a gente resolver isso? Se o Bolsonaro abre a boca, ele desaba, e se ele não fala, ele vai perder também esse voto, o Lula cresce aí, é um impasse. Se alguém perguntasse para mim, o que você faria? Eu não sei. Tem jeito de trocar o candidato? Porque o problema é o candidato. Ele é o problema. Se ele é um problema para ele mesmo, imagina para o país. Se ele é um problema para a campanha dele, que ele está dizendo isso. Ó, eu não estou no meu programa porque eu sou um traste, eu sou um desastre que me prejudico. Agora vocês imaginam o que eu não faço contra o brasileiro, contra o país, como ele está fazendo, né? Cortando vários medicamentos da farmácia popular extremamente fundamentais para mandar dinheiro para Centrão, né? Aquela história do fundo, que está no fundo
do orçamento secreto, que é aquele negócio que está abaixo, né, 2 degraus ainda do inferno. Mesma coisa, ele cortou o financiamento de casas populares, vou dizer, essa população, e agora se sabe que ele não quis reajustar a verba da merenda e tem criança dividindo o ovo com a outra criança na escola. Esse é o Bolsonaro. É o Bolsonaro esse que o Paulo Guedes acabou de dizer que está uma maravilha, que está no seu... Esses 33 milhões, isso não existe para o Paulo Guedes. Gente passando fome, gente na fila do osso, gente comprando pele de galinha, R$ 2,90, os preços disparando no supermercado, banana R$10 o quilo. Ele não sabe de nada disso. Ele contando esses dias aí com direito a Rodrigo Constantino fazer comentário. Veja que nível que está a coisa. Mas a questão é essa, nós estamos a poucos dias que tem ali. Se o candidato assume que ele não pode aparecer no programa porque a imagem dele prejudica ele, como é que faz um negócio desse? Como é que o cara chegou nesse ponto? Porque ele é trágico. Ainda consegue se manter de alguma forma, que tem com muito dinheiro público, nosso dinheiro, tá? Que ele está fazendo as coisas mais absurdas, que eu não sei como é que o TSE deixa isso tudo acontecer. Nunca você ouviu falar uma coisa dessa, quando o pessoal fala de Caixa 2 é coisa de anjo perto disso aí, entendeu? Que foi a acusação lá do Mensalão, era o Caixa 2, que todo mês dava dinheiro, até hoje, como eu sempre digo, né? Não tem um deputado que eles mostraram que recebeu o tal dinheiro. Senador, então, essa história, toda hora isso cai, toda hora isso é ridicularizado, justamente por isso. Porque as práticas que você vê depois são as coisas muito piores. O que estou querendo dizer é o seguinte, se a campanha do Bolsonaro está nesse nível, o que é menos pior? O Lula está com muito mais chance de vencer no primeiro turno. Não estou na torcida, não. Não, eu estou na torcida, todo mundo sabe que lado que eu tenho. Mas o que eu estou dizendo é isso. Se o candidato não aparece para poder vender o peixe dele, ele cai, porque o Bolsonaro depende de mídia. Mas ele só consegue estar na mídia a partir daquela visão de Steve Bannon. Olha, cria uma situação assim absurda para você dominar a mídia. Só que agora não dá para ele fazer isso. Ele vive com essa jogada dele. Não dá, porque um erro, uma palavra que ele der, igual foi o tal do Douglas Garcia, que é um bolsonarista, que é da família, ligado ali, né, do oráculo bolsonarista. O cara fala aquilo, claro que o Bolsonaro está por trás daquele ataque a Vera Magalhães, e aquilo desceu o quadrado. O cara não tem noção, ele é burro, Porque o Bolsonaro também é isso, é um cara de uma limitação absurda, ele não consegue, tanto é que ele ficou 30 anos como deputado, não produziu um único projeto. Nunca debateu nada, mas ele era fazer arruaça, assim como ele foi expulso das Forças Armadas por causa de arruaça. Então ele, às vezes quando ele ameaça uma coisa, piora o negócio, o pessoal começa a falar que ele está querendo derrubar a democracia, ou seja, o cara não tem lugar de fala, nem no programa dele. Bom, gente, eu termino aqui, mas eu queria só trazer esse detalhe que eu acho que é importante em favor do Lula, da campanha do Lula. Tá? Eu paro aqui e vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, que dêem um like, compartilhem para poder fortalecer o nosso trabalho, e aqueles que puderem depositar acima de R$1 para ajudar o nosso trabalho aqui e no blog Antropofagista, embaixo está o número do Pix e o número da conta. Amanhã a gente volta e vamos percebendo como é que as nuvens estão se movendo no céu. Mas está tudo cheirando Lula no primeiro turno. Até amanhã.